Estamos de novo na nossa série Shemot, Êxodos, aula de número 14. E hoje a gente vai acabar o capítulo 2 do livro, indo para o capítulo 3, que é um dos capítulos bem interessantes. Provavelmente a aula que vem. Também passamos agora de Yom Kippur, estamos se preparando para Sukkot. Então uma aula bem interessante porque em Yom Kippur a gente rezou, né? Os judeus rezam, o dia que a gente mais reza no ano. E aqui está falando um pouco sobre a reza, esses versículos. Vamos ver aqui. A gente está no capítulo 2, versículo 23. Então até o que a gente viu lá passada? A gente viu lá passada então que Moshe salvou as filhas do Itró, do sacerdote de Midian. E aí depois ele falou, vem aqui comer um pão. A gente discutiu sobre o pão. Até teve uma questão engraçada aqui, né? Interna. Mas Moshe casa com a Tzipora. Como é em português Tzipora? Deve ser Zípora. Deve ser Zípora. Zípora? Comentem aqui no... Não precisa. Comentem aqui nos comentários do vídeo. E depois, então... Fala, aí já pula e fala então que ele teve um filho. Querendo dizer assim, se ele casou, ele teve um filho, quer dizer que realmente Moshe quis viver naquele povo, se conectar ali, tá bom? O filho é o Gershom. O que os sábios a gente falou rapidamente no final da aula passada, eles conversam, porque não tem o nome de Deus no nome, porque a maioria dos nomes judaicos tem um nome de Deus, de alguma forma, né? Por exemplo, o próximo filho vai ser Eliezer, ou seja, que Eli já é o nome de Deus, que Deus me ajude, né? E assim a maioria dos nomes, e aqui não, Gershom não tem o nome de Deus, então é que ele ainda estava em exílio, né? A ideia é que Girai Tiberet Real foi um estrangeiro, e ele ainda estava sendo perseguido pelo faraó. Ele vai sendo perseguido até que ele chega em Midian e tudo mais. E interessante porque geralmente quando a Torá traz, e teve filho, traz os dois filhos logo, né? Por exemplo, a gente sabe que Moshe vai ter dois filhos, Gershom e Eliezer. Em português deve ser o quê? Geras, não sei, também Roberto tem aqui. E Eliezer. E geralmente, por exemplo, Yosef teve, aí falou, Menashe e Efraim, direto. Aqui Gershom, Vateled Ben, né? Ou seja, imediatamente depois, ou seja, casou e já teve filho, né? Um ano depois. E só depois, quando ele for sair do Egito, quando Deus falar com ele for sair, aí vai ter o Eliezer, o segundo filho. Quando ele sai, de Midian para ir para o Egito. Tanto que vai ter a história, uma das mais, histórias mais ocultas, assim, mais o que está acontecendo, que é o problema de quando Moshe vai estar indo ao Egito, que vai vir uma cobra e tentar matar ele, não sei o que lá. Isso a gente vai ver depois, e aí vai vir a esposa e vai fazer o Brit Milá, quer dizer então que o Eliezer tinha sido acabou de nascer, a priori, né? Perto. E o Gershom, então, a princípio, mais velho. Ou seja, então o Gershom aqui, ele não sei quanto casa, aí tem o Gershom, não sei quanto tempo depois, não diz aqui dados. E aí, então, depois, quando Moshe vê Deus fala, gente, vai para o Egito, não sei o que, vai para o Egito salvar o povo, tal, aí vai ter o Eliezer. O Eliezer vai ter sido acabado de nascer, não? Porque Deus vai falar assim, as pessoas que queriam te matar já morreram, já não estão mais aí. E aí Moshe vai chamar Eliezer, que Deus me salvou, porque finalmente acabou, ele me salvou do faraó, que agora realmente eu estou salvo. Coisa que até agora eu não estava salvo. Então é só depois ele agradece a Deus. Aqui ele é um estrangeiro ainda. É interessante as datas, assim, tá? Porque em nenhum momento está dizendo a idade de Moshe. Quantos anos ele tem. Falou, e cresceu a criança, levou para a filha do faraó. E cresceu depois... E saiu para ver os irmãos. E aí ele foge. Aí depois chega em Midian, sentou em Midian. Aí tem a história. Casou com a Tzipora, teve um filho. Vai passando o tempo. Mas quanto tempo? Quanto tempo ele estava quando saiu do Egito? Quanto tempo ele está agora quando casou? A gente não sabe. A Torá, na verdade, ela não quer contar muito a história do Moshe ser humano. Não é uma biografia, o livro da Torá, sobre a história de Moshe. Sim? Só as questões relevantes que tem a ver com o Moshe como o salvador do povo de Israel, ou seja, que tirou o povo do Egito através do que Deus mandou, e como profeta, né, que vai ter profecia e da Torá no final. É mais ou menos isso, né? Moshe como líder e Moshe como profeta. Agora, Moshe como ser humano, quais são as características, o que ele fez da vida e tal, o gabarito dele,
idade, momentos e tal, a Torá passa batido, porque isso não é interessante para a Torá. A gente não quer saber sobre o Moshe. A gente quer saber o que é relevante para a nossa história. Tá? Querendo dizer que as outras histórias não são relevantes, que o Moshe passou não é tão relevante assim. Mesma coisa Abraham, né? Que Abraham vê Deus pela primeira vez com 75 anos, ou seja, até 75 anos. Fala que o pai saiu de Ur Kasdim, e ele fez almas em Haran, mas depois disso, aí vai contando a história, até que Yitzhak ele tem 100 anos, quando tem Yitzhak. Aí tem várias histórias nesse meio tempo, aí depois disso já pula para Kedat Yitzhak, que a gente já não sabe quantos anos tem o Yitzhak. Tem comentaristas que vão dizer que Yitzhak tinha 12 anos e outros que a maioria 37 anos, ou seja, já passa um tempo. Aí depois fala da morte da esposa, com 127 anos, ou seja, Abraão tem 137 anos, por isso que dizem que Yitzhak então tem 37 que conectam, mas que ela morreu ao saber que o Yitzhak foi levado, então conecta uma coisa com a outra. E aí depois disso fala, e Abraham viveu 175 anos, casou também com a Keturah e teve filhos. E morreu bem. Ou seja, de 137 anos até 175 anos, tem ainda muita vida. E a Torá passa batido, por quê? Porque não é relevante. Yitzhak é a mesma coisa, ele nasce, até a Kedat Yitzhak não fala quase nada dele, depois ele casa com 40, depois de 40 a 60 fala que não conseguia ter filho, depois ele já está velho, né, que no caso a gente, acho que é 63 anos que ele tem, não é isso? 63? Dos filhos, ele tem 15 anos, 40, 63 anos, é isso? 63, 65? 63, né? Posso estar enganado. Ana, vem nas aulas do Yitzhak, que eu falo. E depois disso, é a história do Yaakov. Aí depois ele volta, o Yitzhak já está para morrer, né? Então assim, a Torá vai passando. Yaakov também. Né? Quando o Yaakov ele... desculpa. 120... O Yaakov tem 63 anos. O Yitzhak está com 123 anos. Então é isso. Tá. Ou seja, fala que Yaakov com 15 anos, depois com 123, ou seja, também... Não é isso? Eu estou enganado. Não, depois Yaakov com 63... e depois ele sai de Haran com 91, exatamente. Eu confundi aqui exatamente. Você fala com 15 anos, depois fala quando tem 63 anos, depois você fala quando tem 91 anos. Você vai pulando, porque só que é importante, vai contando. A mesma coisa a história do povo de Israel. Vai contando a história dos patriarcas, chegaram no Egito e do nada agora está na hora de sair. 400 anos se passaram desde que Yitzhak nasceu. Seria, né? E agora é a hora da salvação, né? De sair o povo do Egito. Então vamos lá. Então é interessante então que, voltando à linha de raciocínio que eu esqueci. Então, a Torá não conta onde está cada episódio dentro da linha cronológica, né, da idade do Moshe Rabbeinu. O que vai acontecer é que depois, no capítulo 3, Deus vai aparecer para ele, vai falar que tem que salvar o povo. Aí ele vai aceitar. E aí vai falar com o Itró vai aceitar. E ele vai lá salvar o povo. Tá bom? Aí a gente não sabe, por exemplo, quanto tempo passou desde que ele casou com Tzipora até que ele falou com Deus. A gente não sabe quanto tempo passou desde que Deus falou com ele até que ele saiu para ir para o Egito. A princípio, a gente acredita que foi imediatamente. Já está falando agora, vai para o Egito. Chegou o momento, vai. Mas será que é exatamente assim? E também a gente não sabe depois, desde que ele chegou no Egito até o povo sair do Egito, quanto tempo passou. Quanto tempo durou todas as pragas? Quanto tempo, né? A gente acredita que é 1 ano. Beleza? Isso. Então, no capítulo 7, versículo 7, está escrito... Capítulo 7, versículo 7... Aqui. O Moshe ben Shmonim Shana e Aharon ben Shmonim Shana é Bedobram. Quando o Moshe e o Aharon vão falar com o faraó, o Moshe tem 80 anos pela primeira vez. E Aharon tem 83 anos. Que? Sim. Por que 40 anos no deserto? Por causa Por que 40 anos? 40, mas foram 40 anos desde que eles foram para o deserto.
Tipo, porque na verdade, desde do pecado dos Meraglim, dos espiões, são 38 anos, certo? E aí a gente acredita que eles já estavam 2 anos no deserto. Sim, 40 anos. Sim, então 40 anos fechado. Então a gente é obrigado a... Então, é isso que eu comentei. Então, ele tem 80 anos, ele saiu no mesmo ano. Certo? No mesmo ano, então. Tem que sair com 80 anos também. Tá. Então, de qualquer forma, então, se ele estava com o faraó com 80... Mas vamos então para trás disso. Não vamos falar depois que a gente vai ter tempo para falar sobre isso, né? Mas ele vai falar com o faraó com 80 anos. Com quantos anos ele falou com Deus? Né? Que é o capítulo 3 que a gente não estudou. A princípio vão dizer, com 80 anos também. Ou seja, né? Então, a princípio, o mais comum é que, então, no capítulo 3, Moshe tem 80 anos. E a pergunta, então, quando ele casou com Tzipora? Ou seja, quando ele chegou em Midian? Com 80 anos também? Não, porque Gershon nasceu. Então, com 79 anos, 78 anos, ele chegou lá, teve 2 filhos. Teve um filho. Não, teve 2 filhos, aí depois... Saiu? Ou não, ele chegou, sei lá, com 60 anos, ou com 40 anos, ou com 20 anos. E ele viveu um tempão em Midian. Então, essa parte nebulosa. Porque também tem uma distância entre os 2 filhos, né? Talvez, no mínimo um ano. Pode ser que ele teve um filho, e logo Deus fala, e depois ele já teve outro. Ou ele fez alguma coisa antes de chegar em Midian também. Parada antes de chegar em Midian. Ainda pergunta quando ele chegou em Midian, né? Então pode ser várias coisas. O mais estabelecido é então, e a pergunta é tipo assim, e quando ele foge ele sai do Egito, quantos anos ele tinha? A única dica que a gente tem é que ele cresceu, virou importante, um homem. Então o que é virar um homem? Vão ter comentários que vão chegar a 12 anos, ou seja, Moshe tem 12 anos naquelas histórias, ou seja, ele foge com 12 anos. Ou cresceu, quer dizer, ele virou um homem, ou seja, 20 anos, já é um homem. Então, 20 anos. Deu alguns poderzinhos para ele, né? Para ele voltar, então, deu alguma legitimidade para ele. Então, 20 anos. O Midrash vai falar 40 anos. Tá? Então, é isso, ou de 12 a 40 anos. E aí, então, em Midian, a princípio ele chegou perto dos 80, ou não, ele chegou no dia seguinte, sei lá. Mas não parece, porque aquela dica ele fala, e ele sentou em Midian e sentou no poço. Quer dizer que ele procurou lugares até que ele finalmente chegou em Midian. Ou seja, ele teve uma trajetória aí. Então, entendeu? Ou seja, desde que ele saiu do Egito até Deus falar com ele, é nebuloso. Desde que Deus falou com ele, faz sentido que foi tudo questão de um ano que ele foi lá para o Egito e salvou, é uma coisa rápida. E assim acontece muito na vida, né? No judaísmo, na Torá, tem várias vezes isso. Às vezes a história acontece, demora anos, séculos, tal, décadas, nada acontece. Quando tem que acontecer, é rápido. Os judeus tiveram que sair do Egito rápido, repazão. Ou seja, rapidamente, né? Senão perdeu a chance. Começou igual na Megillat Esther, né? Que Mordecai falou, a esposa do Amã falou, se Mordecai é dos descendentes dos judeus, saiba que você já acabou. E desde que isso acontece, é um negócio tá do outro, tá na forca com o Amã, dias depois. Então tem coisa, a história é meio assim, né? Tem um tempo de latência, e aí parece que nada acontece, parece que Deus... Cadê Deus na história? Deus não interfere, Deus não se mostra, e o povo está sofrendo e não sei o que lá, mas tudo está sendo preparado para tudo estar na posição ideal para quando ser um momento, que a gente chama de Ketz, né? O momento final da salvação, acontecer. Então Moshe está sendo preparado para o povo, quando precisar, ter um Moshe lá e ter quem salve, né? Então, vamos lá. Vaiomer... Não, calma, que eu estou no site. Voltando aqui para o capítulo 2, versículo 23. Vai rir
Bayamim Rabim Mahem, e foram nesses muitos dias, ou seja, passaram muitos dias. O que quer dizer passaram muitos dias? Ou seja, passou um tempão, desde que Vayamot Melech Mitzrayim, morreu o rei do Egito. Ou seja, passou muitos Yamim aqui, eu traduzi como dias, mas é anos, na verdade. Que Yamim pode ser o anos, né? Então é anos aqui. Depois de muitos anos, mas quer dizer, passou uma quantidade muito grande de tempo e finalmente morreu o rei do Egito. Desde quando? Em referente aqui, está falando em referente a que Moshe foi para Midian? Não, eu acho que não. Eu acho que aqui está retornando ao assunto anterior, que é o que? Os decretos do faraó, o início do capítulo 1, os decretos do faraó, e depois ele culmina decretando que os meninos morram no Nilo, né? Taquem as crianças na água. E aí, ela no capítulo 2, a Torá, ela vai focar numa história, que é a história do nascimento de Moshe. E aí vai falar do Moshe, tal. Aí já que está falando de Moshe, vai falar da trajetória de Moshe, que é como o Moshe, o que ele fez, as 3 coisas que ele fez, como ele fugiu do Egito, como ele chegou em Midian, como ele casou, como teve um filho, contou a história de Moshe. E aqui agora ela vai retornar à história inicial. Isso, desde que entrou um novo rei do Egito que quis ser astuto, passou muito tempo que o povo sofrendo com esses decretos, aconteceu por muito tempo. Vai a morte, morreu o rei do Egito. Depende se você vai ler esse passuco agora relacionando ao próximo passuco ou ao passuco anterior. Exatamente, porque o próximo passuco é no mesmo passuco, né? Vai Anhu, que vai falar. Vai Anhu, Bnei Israel min Avodah, que é Vai Anhu e gemeram. E Yam Israel gemeu pelo trabalho. Você está falando de Yam Israel. Porque gemeu pelo trabalho pesado de todos esses dias, todo esse tempo que eles estavam sofrendo. Ou seja, às vezes a Torá, ela fala isso, ela entra no assunto, depois ela fecha e ela pega um versículo para retornar o assunto anterior, que é o principal, que é a linha principal, né? Que está falando de Yam Israel. Aqui a Torá é a história do povo de Israel. E aqui, como é importante para o povo de Israel existir o Moshe, porque Moshe que vai salvar esse povo, ela abre um espaço para falar sobre essa pessoa. Entendeu? Para falar sobre essa pessoa. E aqui que a gente vai ver que agora nesses versículos, três versículos que a gente vai estudar, é quando Deus decide salvar o povo, a Torá antes já contou a história dessa pessoa para mostrar, olha, enquanto vocês não rezaram e tal, e ainda não estavam no momento, saiba que Deus já estava trabalhando. Eu já estava fazendo tudo isso. Coisas estavam acontecendo. Às vezes é um indivíduo. E aí tá tudo na posição correta para agora vocês rezaram, agora eu vou fazer. E logo no versículo 3, Deus vai falar com Moshe, logo imediatamente após do que vai falar aqui, que é a reza do povo de Israel. Alguns comentários vão dizer que é ao mesmo tempo, ou seja, enquanto a missão está rezando, Deus apareceu para Moshe ao mesmo tempo na sarça ardente. Tipo, eles rezaram, Moshe viu Deus, tipo, no mesmo segundo. É uma situação chata, não precisa ser relacionada com Sim. Sim. Sim, com nada sim, mas se você não tivesse rezado, não dá em nada. Isso, ou seja, Se fosse outra pessoa, seria Moshe. deixa eu repetir aqui porque você não viu. Ele falou, mas o livre-arbítrio, a gente já discutiu muito isso no Yosef e tal, mas no livre-arbítrio, porque a princípio se o povo não rezou, não faz nada, Deus então nada faria. A gente vai ver isso daqui a pouco nos versículos. Mas, tá bom, pode ser, porque Deus só fala com Moshe para salvar o povo depois disso. Ou seja, tá bom, aí vamos supor que o povo não rezou e não merecia. Vamos falar assim, que se fosse a história, o Isi, né? E se fosse assim? Aí tá, Deus talvez não apareceria agora para Moshe ou aparecer para outro em outra geração, não importa. Mas assim, a tomada de decisão de Deus interferir, que é falando com Moshe, é só depois da reza. Então é a reza de Am Israel que resulta na salvação. Então é isso, vamos ver os versículos. Vou ler os 3 versículos, depois a gente vai detalhando. Então passou muito tempo e morreu o rei do Egito. Vayanhu Bnei Israel min Avodah, e gemeu. Vayanhu também parece muito aqui de descansou, né? E descansou. Então pode ser ou gemeu ou de Noa, né? De descansou, ficou mais tranquilo. Os filhos de Israel do trabalho. Por quê? Porque é trabalho pesado, agora ficou mais tranquilo, a gente vai ver daqui a pouco. Vai Zaku, e gritaram.
Não está escrito rezaram e gritaram. Vatal Shavatam El Elohim Min Avodah, que é Shavatam, é o Rashi que traduz como seu choro, né? Então, e elevou, né, o choro deles, esse grito, né, uma coisa assim, para Elohim, para Deus, Min Avodah, por causa do trabalho pesado, do serviço deles. Então, esse grito se elevou a Deus, essa reza chegou até Deus, de alguma forma, tá? 24. Vaishma Elohim et Nakatam. E ouviu Deus et Nakatam. O que é Nakatam aqui? Nakatam seria os seus gritos. Você está traduzindo do Rashi, né? E Deus ouviu então esses gritos. Vaizkor Elohim et Birito. E aí Deus então lembra o seu pacto, o seu testamento. Et Avraham, et Yitzhak, et Yaakov. Que ele fez com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Abraão, Isaac e Yaakov, os patriarcas. Ou seja, a Israel reza, essa reza chega até Deus, então Deus ouve, e ele lembra do pacto que ele fez com os antepassados. 25, Vayar Elohim et Bnei Israel, e vê Deus, Bnei Israel, vai dar Elohim, e Deus soube. Bom, acaba o capítulo, Parashat Tumá, fecha o capítulo, depois vai... Capítulo 3, e Moshe era um pastor e tal, e vai ver a sacerdente. Esses 3 versículos são muito estranhos. Tem vários verbos querendo dizer a mesma coisa. Deus apareceu aqui 5 vezes. Deus apareceu aí 5 vezes. Tudo no nome Elohim também, né? Primeiro, depois 4 vezes Elohim seguido. E não aparece Yud Kei Vav Kei, não aparece o nome de Deus, aparece Elohim. Isso. E a gente vamos ver aqui algumas coisas antes. O povo vai Isaac, grita, certo? E aí o que sobe para Deus? Primeiro Shavatam, ou seja, seria tudo é grito, né? O grito deles, que seja. Eu vou traduzir tudo como grito agora. O pedido de socorro, ou seja, o grito deles sobe para Deus. Tá bom. E ouve Deus, Etenakatam, esse grito, o gemido, sei lá, que seja, certo? E lembra Deus do pacto. Que? É que descansar. Sei não, mas vai em relação a Deus, né? Tipo, Deus lembra o pacto. E Deus vê e Deus sabe. Certo? Então a gente vai falar assim, o que a Israel faz? Qual é a Israel, o que ele faz aqui? Vamos falar, Vayanhu, eles descansam ou gemem por causa do trabalho, depois da morte, gritam. Depois o Shavatam, esse grito sobe a Deus, né, que vem para Israel. Depois Deus ouve o Nakatam, ouve o quê? O grito, o gemido deles. E lembra, tal. E depois Deus vê ele. Ou seja, é isso. Tem 4 coisas que a Israel faz. Agora os verbos de Deus. O que Deus faz? Depois que o Israel então ele grita, Tal, esse grito sobe a Deus, né? Vaishma, então Deus ouve. Depois Vaizkor, Deus lembra do pacto com os antepassados. Depois Deus vai irá Elohim, Deus vê Bnei Israel. E depois Deus sabe. Tem 4 verbos aqui, então. Ele, de novo, só para memorizar. Ouve, lembra, vê e sabe. Interessante os verbos, porque ouvir com o ouvido, né? Lembrança, memória, tá bom. É uma recordação. Depois ele vê com os olhos. E depois sabe com o intelecto, uma coisa assim. Óbvio que tudo com muitas aspas, porque Deus não vê, não ouve e não sabe. Falando nisso, 2 seguidores comentaram aí deram uma dica aí de um debate que teve de um pastor, com um professor de judeu, né, de São Paulo, que é o Moramir, que é cantor também, tem uns vídeos muito legais de música. E aí também na discussão eu fui assistir 1h30 de vídeo. Provavelmente nos dias que virão eu farei algum vídeo, alguma live relacionada a isso, né? E aí um dos assuntos é isso, que é quando Avraham vê Deus, quando tem os 3 anjos e tal, que é a tese cristã, que é a trindade, aí é Deus falando e tal. E a tese deles é que Avraham viu Deus.
viu com os olhos, né? Porque Deus, ele tem forma, tem figura e tal. Que pro judaísmo isso, tipo, o pessoal tá tipo, tinha que ver, tipo, não faz nenhum sentido, né? Pra quem sabe um pouco da Torá, tipo, eles estão lendo o mesmo livro que a gente, tipo, mas aí depois eu faço uma live ponto por ponto, como isso não faria um sentido, mas é óbvio, Deus não viu. Até agora, Deus não tá, cadê a Israel? Não tô enxergando. Aí ele ouviu rezando, aí falou, vi Bnei Israel, né? Tipo, se a pessoa não entende que isso é uma metáfora, aí ela tem que voltar pra interpretação de texto lá da escola, né? Porque é algo muito... Ou seja, Deus soube, antes ele não sabia. Porque Deus não sabe tudo, né? Aí soube. Aí ele ouviu, ele não estava ouvindo, ele estava meio surdo. Aí ele gritou forte, agora chegou também, eu ouvi. Aí cadê? Aí ele veio. É uma piada, né? Mas aí na aula que eu fizer não vai ser com sarcasmo, não. Vou falar ponto pela Torá, onde está escrito que não faz nenhum sentido ser literal, que vê Deus, porque Deus não pode ser visto, isso a gente vai ver. Eu estava para fazer uma live, não nessa série, fechou parênteses. Vamos lá. Aparece a Torá inteira. O pessoal tá empolgado lá também. Vamos lá. Vamos então aqui. Então, passou muitos dias. Sobre isso que a gente passou muitos dias, a gente falou, passou muita quantidade de tempo desde o decreto do faraó. Outros comentaristas vão por outro caminho. Na verdade, não passou muito tempo, passou pouco tempo. Mas tá escrito, passou muitos dias. Porque quando a pessoa sofre, mesmo poucos dias parecem muitos. Então tem comentários que vão nisso. Passou muito dia, quer dizer assim, estava muito sofrimento. Então desde que Moshe chegou em Midian e tal, não passou tanto tempo. Mas pro povo de Israel estava escravizado, aflito, oprimido e tal, foi para eles como muito tempo. Então é uma explicação. E aí como se fosse que esse texto é a continuação do que a gente estava vendo agora. O que a princípio não faz sentido. Faz sentido que passou muito tempo desde os decretos. Nasceu quando já tinha decreto. Ninguém ia falar que ele nasceu depois do decreto. Não, tipo, desde que ele casou em Midian. Então, mas passou todas as então, não... relação à chegada de sim, não em relação ao... Isso, poderia ser, então Mas pra mim faz mais sentido desde os decretos. Fecha, muito bem. Vayamot, Melech Mitzrayim. E morreu o rei do Egito. Qual é o problema aqui que os sábios vão ver? Que nenhum rei, quando morre, ele é chamado de rei quando é mencionado sua morte. Como falam os sábios, não existe reinado no dia da morte. No dia que o rei morre, não tem reinado. Ele não é rei mais. Acabou. Como fala também na Guerra no Talmud, um reinado não toca no outro nem por um fio de cabelo, né? Nas contas de Deus. Acaba o tempo de um, imediatamente começa o tempo de outro, né? Ou só um sol se põe e o outro nasce. E aqui então está escrito rei do Egito. E morreu o rei do Egito. E aqui então é uma exceção que está escrito rei quando fala de morrer. O que os sábios então vão interpretar? Que ele não morreu. E assim ele ficou doente, ele ficou com lepra. É a opinião do Urashi, por exemplo. E morreu, ficou com lepra. Por quê? E aí fala, e o faraó degolava crianças de Israel e se banhava no seu sangue para se curar da lepra. Ou seja, leva essa parte mais cruel possível, né? Ele, estou com lepra, como vou me salvar com o sangue dos meninos de Israel? Embora é um midrash, isso, claro, não é o literal e não tem que ser levado que isso aconteceu ao pé da letra. Mas agora eu estou pensando, o que esse midrash vem ensinar? Que ele era mau? É isso? É para evidenciar a maldade dele? Ou seja, ele achava então que o sangue dos meninos de Israel tem um poder curativo para a doença dele? É isso que o midrash quer dizer? Ou seja, o sangue do judeu é especial? É mágico? Tem um poder? Talvez seja nesse sentido. A ideia de dar uma divindade para o judeu morto. Alguma coisa nesse sentido. Como algumas religiões acreditam que o judeu morto salvou o mundo, por exemplo. Na cruz. Pra quem não entendeu. Mas, talvez, uma crença. Mas eu não sei. O que seja, mas aí o Urashi ainda vai trazer que ficou com lepra. Alguns outros comentaristas também. O Rashba vai trazer, Moshe tinha 80 anos aqui. Pra já botar a gente na linha histórica, né? Tá bom. E aí, vai no Bnei Israel na Vodá. A princípio, e descansou Bnei Israel do trabalho.
Porque até então era um trabalho tão pesado. E agora eles puderam descansar. Porque eles puderam descansar? Porque o rei morreu. E daí? Que é um costume no Egito, que quando o rei morre, 70 dias de choro. Como a gente viu quando morreu o Jacob e tal. Então, para tudo. 70 dias de choro. Alguns comentários vão dizer isso. Outros comentários vão dizer assim, no dia que morreu, não trabalha. É tipo quando morre uma pessoa importante, celebridade, para tudo, é meio que... Até hoje, né? Tipo, morreu o presidente. Hoje é dia de luto, não tem trabalho e tal. Até os escravos não trabalham. Então foi tipo o primeiro dia que eles não trabalharam. Então se a gente falar que eles descansaram, porque morreu o rei. Morreu o rei, pode descansar. Se a gente falar que essa palavra está dizendo e gemeram, e gemeu por causa do trabalho, porque agora eles gemeram, porque agora que morreu eles falaram, ufa, sei lá, saiu Bolsonaro, entrou Lula, ou saiu Lula, entrou Bolsonaro, ou seja, mudou a corrente política, agora o novo rei vai abolir essas leis, né, contra a gente vai ter uma situação melhor. Aí entrou outro rei pior, ou que pelo menos manteve tudo. Aí eles gemeram, aí é tipo, é o fim, porque no final, mesmo que tá ruim, você tem uma esperança. Esse rei já tá velho, já tá chegando no fim, vai entrar no outro. Se Deus quiser, vai melhorar. Saiu Lula, entrou Bolsonaro, óbvio que vai melhorar. Saiu Bolsonaro, entrou Lula, vai melhorar. É tudo a mesma coisa, né, no final das contas, não muda nada. Aí tu geme, pô, que desilusão, acabou minha esperança, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu dei o exemplo porque é no Brasil, mas pode ser qualquer exemplo de qualquer político, né? Que tem essa ideia atrelada um pouco do subconsciente coletivo ocidental devido ao cristianismo, que é uma pessoa que vai salvar a humanidade toda, né? Tipo, e ele tem que ser o rei, ele tem que ser o profeta, ele tem que ser o Mashiach, ele tem que ser tudo junto. E ele vai salvar. E a gente não faz nada, a gente fica esperando. Aí chega lá o cara, o salvador, que tem que ser o rei, o político e tal, e não faz nada, né? Por você. Mesma coisa aqui. Ele falou, não, vai passar, tal. Aí entrou um novo, alguma coisa passageira. É esse rei, é esse faraó. Entrou outro, mesma coisa. Aí eles gemeram. Aí fala, pô, porque eles gemeram, agora é importante. E gemeram Bnei Israel, por quê? Qual o motivo? Minavodá, por causa do trabalho. Tá bom? Por causa do trabalho. Por quê? Porque estava muito difícil o trabalho, a escravidão estava muito dura. Isso fez eles gemerem, eles desiludirem. Vaizaku. E essa desilusão faz com que eles gritem. Ponto. Aí Vaizaku, tem aqui o Enartá, né, o sinal que é ponto. E gritaram, ponto. A pergunta é, o que é gritaram? Vários comentários vão dizer o seguinte, como foi o único dia que eles não trabalharam, foi o primeiro dia que eles puderam congregar todo o povo e fazer uma reza de luto, tipo, comunitário, ou seja, geral, que aí foram lá, rezaram todo mundo na sinagoga, e lá eles gritaram e rezaram para Deus, salva a gente do trabalho, tal, e aí, Vatal, Shavatal, Elohim, e o grito, a reza deles subiu até Deus. Deus, e aí a gente vai ver, e ouviu Deus a reza deles, ou seja, essa reza ganhou poder, tipo, ganhou força, que foi o povo todo junto, porque está escrito Bnei Israel, né? Bnei Israel, Menavodá, Veizaku, e gritaram todos juntos, e ganhou força, e aí chegou até Deus. É uma forma de entender, que eles rezaram para Deus. Mas o que incomoda aqui muitos é porque está dizendo que eles não gritaram para Deus. Eles gritaram por causa do trabalho. Então, não necessariamente tem que interpretar isso como uma reza, isso como um grito. Ou seja, eles não rezaram, eles gritaram. Ao pé da letra veio e gritaram, e não e rezaram. Eles podiam ter vários verbos para falar e rezaram, mas falou e gritaram. Por causa do trabalho. Então é o que vai falar outros comentaristas, que é o seguinte, não, você não está entendendo. O trabalho estava tão pesado, e entrou outro e continua a mesma coisa, que aquilo que você não tem nem esperança, você só faz, você grita de descontrole, de desesperança, de acabou a vida, não tem o que fazer, não tem nenhuma reação que eu possa fazer a não ser gritar, como um maluco. Como alguém que não vê, e gritaram. Esse grito subiu até Deus. Esse gemido, e subiu o gemido, esse grito de desespero até Deus. Por causa... calma um segundo. Minavodai, repete, por causa do trabalho. Ou seja, o que faz subir até Deus
não é por causa, por exemplo, porque a gente já leu em algumas aulas atrás, em Ezequiel, que o povo ele fazia idolatria, estava fazendo todos os costumes errados dos egípcios. Então, a princípio, para Deus salvar, exige aqui a princípio uma tchuvá. Precisa que o povo faça, se arrependa e volte nos caminhos dos patriarcas e abole, né, deixe de fazer os atos idólatras egípcios, né? E aí Deus vai ouvir a reza deles, mas até agora não, porque eles são idólatras, porque eu vou ouvir interferir um povo que está indo para a idolatria, que está se corrompendo igual os egípcios. Como a gente vai falar o Midrash, qual a diferença desses para aqueles? Os dois se comportam iguais. Então por isso eles não merecem a salvação. Até Moshe chegou a essa conclusão, agora eu entendi, porque vou embora. E aí o mérito não continua. Então se você falar que eles se reuniram, e aí eles rezaram para Deus, e aí vão ter alguns comentários que vão dizer, e aí eles fizeram tchuvá, e aí eles se arrependeram e voltaram para Deus, e aí assim que eles se arrependeram, subiu essa reza até Deus, e Deus ouviu e resolveu interferir. Isso é o que alguns comentaristas vão dizer. Porém, o literal não é esse. O pshat é o seguinte, ficou muito ruim a situação, eles ficaram desiludidos e gritaram. Quando eles chegaram no fundo do povo e entenderam, não tem mais escapatória, esse grito chegou como uma reza para Deus. Embora eles não gritaram para Deus, eles não rezaram para Deus em momento nenhum. Eles gritaram porque estava difícil a vida, por causa do trabalho. Vatam, shavatam, ela Elohim minavodá. E subiu o gemido deles para Deus por causa do trabalho, não por causa da reza. E não por causa do arrependimento. E não por causa dos atos deles. Então a gente tem aqui dois cenários totalmente diferentes. E daí, então, se foi gemido, por que então Deus... Próximo versículo. Vai Shema Elohim et nakatá. Então Deus ouve esse gemido deles. Deus ouve. Tipo, fala, eles estão sofrendo muito. E que deu? E essa situação que eles estavam no Egito, por que eles estavam no Egito? Porque teve um pacto que Deus fez com Abraão muito tempo antes, 400 anos antes, certo? Que fala que o seu povo vai ser estrangeiro numa terra que não é de vocês, e vão ser escravizados, e depois vocês vão sair com mão forte, com dinheiro, tudo mais. É o pacto que ele fez com Abraão, né? Que é no Brit Ben Abetarim, é o nome, né? Entre as partes cortadas. O pacto entre as partes cortadas. Porém, não tinha decreto sobre tamanha maldade que os egípcios fariam com o povo. Ou seja, não estava que eles iam sofrer muito a esse ponto de desespero, de gritar e não ter mais o que fazer. Isso não foi decretado. Então, alguns comentários vão dizer, vai, Ismael entra na Catar, viu o gemido dele e falou, não, esse gemido não faz parte do planejamento aqui. Isso já passou do limite. Entendeu? Aqui não. Aí não. Então ouviu o gemido deles? Vaizchor Elohim et Brito. Deus então relembra do seu pacto. Do testamento. Do pacto que Deus faz com Abraham, Yitzhak e Yaakov. Com os patriarcas, tá bom? Qual é o pacto que ele faz com Abraham, Yitzhak e Yaakov? Tem vários pactos. Ele faz alguns pactos com Abraham, outros com Yitzhak e outros com Yaakov. Tem aqui. Capítulo 2, versículo 24. Kaf Dalet. Qual é o pacto que ele faz? Então, se a gente for ver em todos os pactos, não vou entrar aqui em todos os pactos que ele faz com os patriarcas é somente em relação a, para não dizer uma coisa, duas coisas. É prometendo para eles que as suas descendências vai ter a terra de Israel, a terra que Deus ia mostrar para Abraham, Eretz Canaan, como está escrito na Torá, a terra dos cananeus, certo? Esse é o pacto. E dois, que é multiplicar os descendentes, coisa que já multiplicou, já são um povo. É Beit Kavdale. Então, a lembrança que Deus tem dos patriarcas é o quê? Esse povo que está chegando no fim do túnel, que se continuar assim, não vai ter mais povo, vai ter um extermínio total. E extermínio eu não decretei. Precisam voltar para a terra de Israel e possuir ela, porque é o pacto que eu fiz com Abraham, Yitzhak e Yaakov. E aí Deus lembra. Então Deus, por uma pegada, Deus lembrou porque eles se arrependeram, então Deus lembrou de Abraham, Yitzhak e Yaakov e falou, então agora eu vou fazer o que eu falei para eles. E exatamente, com conclamação de Moshe no próximo capítulo, é o início de toda a história que no final eles vão chegar na terra de Israel.
que eles vão sair do Egito para ir para a terra de Israel. Agora, esse por um lado, então a tchuvá, o arrependimento, fez com que eles fossem para a terra de Israel. Ou seja, a salvação depende da tchuvá, do arrependimento. Por outro lado, que é o literal, não. O que fez ele lembrar dos patriarcas é o fim do túnel que tinha para esse povo. Embora sem mérito, embora sem ter rezado, embora sem ter se arrependido e ter copiado os costumes dos egípcios, existe um pacto vitalício, eterno, que eu fiz com os patriarcas. E nesse momento de não ter mais o que fazer, agora eu lembro dos patriarcas, porque o pacto é pacto, e pacto não se revoga. Não se muda pacto. Não existe Novo Testamento. Deus faz, ele cumpre. Essa opção também só aconteceu quando eles gritaram. Porque eles gritam. Isso, mas o gritar não é o que a gente chama na Kabbalah de Toreruta Deletata, que é o despertar de baixo que moveu os céus em cima. O gritar é um sinal que Deus viu de chegou um momento. Daqui não dá para passar. Não, acontece a partir de Amisrael ou não? Não, então, pela primeira, partiu de Amisrael. Pela segunda, a missão não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso? Os únicos que têm a ver com isso é Abraham, Yitzhak e Yaakov, e por acaso eles são descendentes de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Eles gritaram. Gritar é um sinal que chegou no final do poço. Ah, chegou aqui, agora eu tenho que lembrar. Então não precisava gritar que é... Mesmo se não gritar. Não, então o gritar foi de desespero, porque estava muito ruim a situação. Eu sei, mas não foi por causa do grito. Não foi por causa do grito. Não, foi por causa do grito, porque o grito é um sinal na prática, na realidade, que chegou o momento. E a Shem precisa de saber se está na... Ele não vê isso? Não, sabe? A Torá está contando metaforicamente isso que aconteceu. Está contando Deus pensando, tipo, agora eu vou salvar, porque agora eles gritaram. Mas é um processo que está sendo relatado aqui. O pacto é o que o Rav Kuk chama de segular, né? Bechirá e segular. Isso, bom, o Rav Kuk vai dar dois termos. Um é Bechirá, ou seja, a escolha, o livre-arbítrio, e outro é segular, que seria o pacto, ou seja, as características intrínsecas que tem por si só, a essência, né, da coisa. Que independente da escolha, ou seja, dos atos, existe a essência. E aí a segular é o Brit, é o pacto com os antepassados, certo? Isso Engraçado que a gente conhece o termo segular com outra coisa. Outra coisa. O Ramchal, é o termo que ele pegou para isso. O Ramchal vai trazer outra coisa. Tem duas formas de Deus controlar o mundo. Uma é Sahar Vaonet, ou seja, punição e recompensa. E outra é por causa da sua unidade. Pela sua unidade. E às vezes, a maioria do tempo é isso. É recompensa e punição. Fez, merece, não sei o que lá. Mas a unidade de Deus deve prevalecer acima de tudo. Então tem eventos na história que Deus faz independente do merecimento das pessoas. E esse é o sentido mais profundo. No final, o literal é mais profundo do que se eles rezaram e fizeram tchuvá. É menos profundo. É mais profundo, é mais essencial. A ideia de que eles gritaram e Deus salvou. É mais profundo porque vem mostrar como Deus se comporta no mundo, que existe um processo, que é que a gente vai voltar aqui a essa pergunta, do livre-arbítrio ou não. Certo? Mas não tem livre-arbítrio? Deus salvou? Aí eu falei, não. Você vai ver depois, porque eles gritaram, vocês rezaram, aí tem livre-arbítrio, por isso Deus salvou. Mas não, você pode falar que não é isso. Aconteceu historicamente um processo que a Israel não tinha como salvar, estava no fundo do poço, não tinha o que fazer, e Deus salvou, independente do que a Israel fez. Aí fala, então não tem livre-arbítrio? Teve, porque Deus lembrou para salvar o povo, para levar para a terra de Israel. Mas no final, cada um como indivíduo, vai decidir se vai sair ou não. E vão ter alguns que vão decidir que vai, e outros não. Então aqui tem livre-arbítrio. Deus pode fazer tudo, mas a decisão de sair ou não é da pessoa. O momento da Geulah não depende do livre-arbítrio. Ou seja, a Geulah vai vir por si só. É aquela ideia também que é um pouco, a gente pode ver no Maimonides, também no Rav Kuk, que o geral não existe livre-arbítrio. No claro, no geral, no global, no nacional não existe livre-arbítrio. No indivíduo tem. Ou seja, vamos dizer assim, a sociologia, a ciência da sociedade, ou seja, que a sociedade se comporta com leis naturais. Existe uma ciência para a sociedade. Existe a probabilidade, você através de estatísticas consegue entender, metade vai escolher isso, metade vai escolher aquilo, né? Tantos por cento vão escolher aquilo, mas cadê o livre-arbítrio? As pessoas decidem. Ou seja, quanto mais geral, mais as pessoas se comportam como uma lei natural, como a natureza, que funciona por si só. Mas dentro dessa natureza,
Cada um pode fazer a sua decisão. De que lado eu quero estar dessa estatística. Ou seja, dentro da estatística não tem livre-arbítrio, mas no indivíduo tem. É o que o Rambam vai falar para chuvá, para o arrependimento. Ele fala assim, chuvá. Deixa eu lembrar o contexto, ele vai falar que isso, no contexto de endurecer o coração do faraó, não vai entrar nisso, mas é isso. Deus, de forma natural, ele deixa o mundo seguir a sua forma como o costume que o mundo funciona, ou seja, da forma natural, a natureza segue. Mas dentro disso que ele deixa, cada um pode decidir fazer o certo ou o errado e sabe se vai estar para lá ou para cá. Mas dentro da humanidade tem sempre bons, sempre ruins, sempre pessoas médias. Então assim, a salvação não depende dos dados das pessoas. A salvação é algo que Deus já assegurou para os nossos patriarcas. Existe, não só para os patriarcas, como depois no Har Sinai. São 13 pactos que vão ser feitos na Torá. E esses pactos, ele falou, eu juro por mim, pela minha essência, né? Ou seja, eu sou a garantia. E depois em Asina, a gente leu, por céus e a terra, eles são, ou seja, o mundo que eu criei, ou seja, a natureza que eu criei no mundo, ela própria é o testemunho que de forma natural vocês serão salvos, como fala o Maharal em Netze Israel, né, que a salvação é um processo natural de um povo. O povo naturalmente deve viver junto, unido, né? Ou seja, as coisas voltam para sua natureza. Agora, você pode decidir se você se arrepende ou não, se você faz parte desse processo ou não, se você quer estar ou não estar, quer fazer parte ou não. Eu acho que o Rav Kuk fala assim, você pode, o livre-arbítrio, continuar sendo parte do povo ou não, você pode sair. Exatamente, cada geração, cada um pode decidir, eu quero fazer parte do povo ou não. Embora a gente fale assim, o judaísmo não dá para você deixar de ser judeu, mas você tem como fazer seu filho não ser judeu. Não, se você for excomungado, a parte faz parte do povo. Não, mas você continua judeu. Mas você deixa de ficar um pouco do povo, mais fácil. A pessoa pode ver seu filho, seu neto serão judeus, a pessoa bem ou mal também decide, como fala que é umas 24 coisas que o Maimonides fala, que impede a tshuva da pessoa, que é a pessoa que vê o filho fazendo besteira e não conserta, né? Saindo do caminho e não faz nada. Isso é uma das 24 coisas que faz a pessoa, o pai, não ser impedido de se arrepender para Deus, porque não tem mais como consertar esse filho que saiu. Agora, esse termo segular para o pacto foi só o Rav Kuk que usou? Esse segular é um termo técnico do Rav Kuk para dizer é uma conceituação do Rav Kuk, tá? Quando a gente chegar, quando Deus vai falar, vocês vão ser mesmo na Rekoanim, né, igual a Kadosh, que é Am Segular, o Rolamim, a gente vai falar da segular, a gente vai estudar o que é segular pela Torá, tá? Mas a gente ainda não chegou nisso. Mas aqui existe um processo, então, que faz com que o choro chegue a Deus, Minavodá, por causa do trabalho, não por causa da Torá, por causa de Deus, por causa da identidade, nem nada disso. Vashma Elohim, Deus ouve. Et nakatá, vaiskor Elohim et brito, o pacto que é interessante, fala assim, Vashma Elohim et nakatá, Deus ouve o grito e como consequência de ouvir o grito, o que Deus vai fazer? Vai mandar Moshe para salvar o povo desse grito. Ainda não cheguei no Vayar. Ou seja, Vashma Elohim et nakatá, Deus ouviu o grito deles, então isso vai causar com que ele mande Moshe para salvar esse povo desse grito. O que quer dizer isso? Tirar o povo do Egito. Tirar o povo da escravidão. Qual passou? 24. Ou seja, então Moshe vai ser mandado para o faraó para tirar o povo do Egito. E depois vai escolher e Deus, ele então lembrou do seu pacto, ele lembrou para fazer esse povo chegar na terra de Israel. Então tem dois processos independentes aqui. Um é tirar o povo da escravidão e tirar o povo do Egito, e outro é levar o povo para Israel. Ou seja, eu estou ouvindo que eles estão gritando e não quero mais, vão ser exterminados e eu não quero isso, eu quero a permanência deles, porque a Manetzach é o povo eterno, nunca vão morrer, por mais que tentem, que cheguem nas câmeras de gás, o povo eterno exterminado, eles nunca vão ser, porque tem um pacto que assegura a eles que eu fiz com Abraham, Yitzhak e Yaakov, que nunca acaba, e por outro lado, ou seja, eles não vão morrer, e por outro lado existe lembrar o pacto, que é devolver eles para a terra de Israel. Então são duas coisas.
que a gramática, eu sempre li que é et britou im Abraham, Isaac e Jacob, mas aqui ele não fala im, et Abraham, ou seja, é como se fosse 4 coisas que ele está lembrando. Eu nunca li assim não. Et britou, et Abraham, et Isaac e Jacob. Ele leu o pacto, Abraham, e aí os comandos vão dizer assim, cada um deles tem um motivo, né? Abraham é o primeiro, né, a chegar na terra de Israel, o pacto lá, muita gente. Yitzhak é a Kedat Yitzhak, que sacrificou, não sei o que lá. Yaakov, que é uma casa que fez o povo. Porque tem um V no final, último, então como se todos... E mais, quando Yaakov ele der para Abraham, Deus fala, seu povo vai ser escravizado, tal, e eu vou tirar você. Então tem um pacto aqui, certo? Pro Yaakov, quando ele desce, fala, não tenha medo de descer para o Egito. Porque eu vou tirar você. Vocês vão voltar. Então tem um pacto aqui. Não pode. Então agora eu cheguei numa. Ei, vão ser terminados. O que eu vou fazer com esse pacto que eu fiz com essas pessoas? Tá na hora de lembrar. O Rashi fala im Abraham. Esse pode ser im, né? Sim. Então vamos lá. Então, interessante aqui em Salmos 39:13. Aqui. Deixa eu deixar separado, em Terrilim, né? Lamnatzeh, lido tum, mismole Davi. Não vou ler tudo, vamos para cá. Tem um versículo seguinte. Aqui. Shimate Filat, o salmista, né? Davi está falando. Shimate Filati Hashem, Veshavati Azina, Eldimati Altiharash, Kiger Anochi Imar, Toshav Bechol Avotav, Acham Imene Veiviligar, Beterim Elecha Veinem. Já viram aqui, só para que tem algumas palavras iguais aqui. Vou traduzir em português. Ouve minha pressa, ó Deus, ao meu grito coloca o ouvido. Então eles gritaram e Deus ouviu, né? E as minhas lágrimas não fiquem mudo, pois um estranho sou contigo, um residente como todos os meus antepassados foram. Fala dos antepassados. Né? Remove tua punição de mim para que eu possa ficar forte antes de eu partir e não mais ser. E aí quem fala isso, o Tzoror Amor, ele fala assim, que Abraão fala assim, ouça minha tefilá, ouça minha reza. Se eu não tiver força para rezar, ouça, que fala Vetsaene, ouça o meu olhar para o alto. Quando eu olho para o céu assim, veja isso, veja tipo, né, não consigo rezar, mas você olha para o alto. Mire nisso, né? Ouça isso. Mas se eu não conseguir nem olhar para o alto, só olho para baixo, a vida está horrível, né? Não silencie minhas lágrimas, pelo menos. Mas se eu nem choro, faça em mérito dos patriarcas. Que é mais ou menos o que aconteceu aqui. Bonito, né? Então, o Tzoror Amor, 1500, mais ou menos. Ou seja, baseado no que o terreno vai falar. Ouça a minha reza, senão... Ouça meu olhar, a minha esperança. Se não a minha esperança, veja as minhas lágrimas. Se não tiver lágrimas, lembra dos patriarcas. Ou seja, os patriarcas no final vai resolve tudo aqui pro povo, né? Muito bonito. Daí eu lembrei naquele livro Lulek, que é do Rav Lau, no campo de concentração. Ele fala, tem uma história muito bonita, que ele fala que depois que do campo de concentração eles foram liberados, ele estava na França numa casa de, como se fala isso, de pessoas crianças que passaram de reabilitação, como se fosse, que passaram pelo Holocausto e tal. Mas as pessoas eram muito políticos, viu o político fazer discurso, mas ninguém queria resolver essas crianças. A moça lá da casa, sim, ela fazia tudo por eles, mas aí vinha um monte de político tirar foto, falar, tô doando. Aí tinha que ir lá tirar foto, e nesses comícios, usavam as crianças como massa de manobra política, mas ninguém de verdade estava, tipo assim, querendo fazer eles, não sei o que lá. Aí ele fala que, aí teve uma vez que teve lá o prefeito, não lembro os detalhes, aí ele falou, olha, eu vou lá, o prefeito da cidade, eu vou lá, eu vou fazer vai vir lá, vão filmar e tudo mais, eu vou fazer lá um comício, falar e tal, e eu quero que todas as crianças estejam, tipo, na arquibancada, tipo... atrás de mim aparecendo assim, todas as crianças, lá 300 crianças, 100 crianças, não lembro direito os detalhes. E aí os mais velhos das crianças começaram a discutir, pô, a gente não vai não. Tipo, o que querem da gente? Que a gente quer agora ficar fazendo palco para problema político? Não, vamos não. Ficaram discutindo. Aí no final eles falaram assim, não, então vamos, mas todo mundo vai ficar olhando para baixo, ninguém vai olhar para frente durante todo o comício, fica todas as crianças assim olhando para baixo como tipo um sinal de protesto. Aí porque a moça falou, por favor, vai, é importante para a doação.
Então no final ficou todo mundo para baixo. Mas nisso chegou outra pessoa importante, não lembro agora detalhes, e ele também quis falar. E aí ele falou, eu também sobrevivi ao Holocausto, ou seja, o cara que falou era um sobrevivente do Holocausto também, começou a falar tal. Aí o Rav Lau, ele fala assim, naquele momento todas as crianças olharam assim pra frente, vendo aquele cara falar, e ouviram pela primeira vez palavras tipo de consolo que nunca eles ouviram em anos, aquelas crianças, e fala assim, e na primeira vez todas aquelas, vamos dizer que é 300 crianças começaram a chorar. Todas começaram a chorar. E aí a gente chorou e a gente chorava muito mais porque a gente falou, caraca, eu posso chorar, porque fazia anos que a gente não conseguia chorar. Muito tenso, ou seja, a lágrima foi impedida das crianças por causa do Holocausto. Eles não sabiam o que era chorar, as crianças não choravam. Pela primeira vez, depois de tipo meses ou anos, depois que liberaram, aquele cara fez todas as crianças chorar. Forte, né? Então um pouco isso, então. O sofrimento, você reza. Mas reza quem ainda está bem de saúde, quem tem força, quem tá não tem mais. Aí olha para cima, tipo, o que eu faço, tipo, né? Ouça também. Mas se não dá, a pessoa chora. Mas tem uma situação que a pessoa nem chora mais. Tá tão ruim que nem sabe chorar. Então lembra dos patriarcas. Seria o que o Tsorama quer falar. Vamos terminar a aula, né? 55. Mas ele também falou na aula passada que o mérito patriarcas também tem limite. Não. Existem duas coisas. Uma Brit Avot, o pacto com os patriarcas, e outro se chama Zehut Avot, o mérito dos patriarcas. São duas coisas diferentes. A Guimara vai dizer que o mérito dos patriarcas já acabou. Aí vai ter discussão quando acabou. É o mérito dos atos que eles fizeram. Mas o pacto que eles fizeram com Deus é eterno. E isso não acontece. É isso. Ele vai escolher Beritó. Tá? É um pouco, mas são duas coisas diferentes. O Zehut, o mérito, e o pacto. O pacto não se quebra. Pacto é pacto. Pacto a gente faz com Deus, Deus faz com a gente. Então os dois têm garantia. Quando Deus você falhar com a gente, saiba que a gente vai estar aqui com você. Entre aspas. Quando a gente falhar com você, Deus vai falar, pode deixar que eu estou com você também. Tem um pacto. Vaiar Elohim. Então Deus viu. Et Bnei Israel. O que ele viu? Bnei Israel. Então ele botou os olhos dele sobre Bnei Israel. Depois desse tempo todo de sofrimento, agora eu vou olhar para vocês. Vaiedá Elohim, me deu sobre. O que deu sobre? Então aqui, ó, Rashi colocou sua atenção sobre Bnei Israel, o que é Vaiedá, e não ocultou seus olhos. Ou seja, Vaiedá, ó, e se fez ser sabido. Ó, e eu estou aqui. Rashi. E Ben Ezra, ele viu, o que é viu Bnei Israel? Viu os crimes que os egípcios faziam com Bnei Israel em público, ou seja, que todo mundo via. Mas Vaiedá e soube, ele soube o que eles faziam com Bnei Israel quando ninguém via. Ou soube as dores que eles sofriam e ninguém via, ou seja, as coisas internas. Um é o sofrimento externo, você vê que está doído, está né, machucado. Agora, o sofrimento interno, os traumas, só Deus sabe, Vaiedá, Deus sabe, ou seja, ele não vê. Ver é externo, saber é interno, e só Deus consegue esquadrinhar o coração do ser humano, entendeu o que passa com ele? Então Deus soube, ou seja, vocês só gritaram, a princípio no mundo, o que é diferente de hoje para amanhã? Nada, não fizeram nada. Mas Deus conseguiu ver e conseguiu também saber as coisas que ninguém vê. Você falou Ebenezer. Vaiedá aqui e soube é uma linguagem, falou Lekudei Mitzudot, de Asgará, a providência divina. Então Deus viu, Bnei Israel, falou, agora eu vou ter uma providência divina, uma providência divina individual para esse povo. Ou seja, agora eu vou interferir nessa natureza, eu vou interferir no curso natural das coisas e vou fazer por eles. E aí vai vir Moshe, vão ter as pragas, abrir o Mar Vermelho, dar a Torá, vai dar. E Deus, né? Outro vai falar pelo futuro. Através do que eu vou fazer agora, vai dar Elohim. O mundo inteiro vai saber o que é Deus. Ou seja, eu vou fazer e vão me saber. Porque através do recebimento do povo judeu da Torá, o mundo vai saber que tem Deus. Estamos terminando? O Ramban falou o seguinte, mesmo que não completou o tempo do decreto sobre eles, ainda não está... Mesmo que tinha passado o tempo, o tempo que Deus estipulou para tirar o povo do Egito, ou seja, 400 anos, o povo ainda não estava pronto, né, a serem salvos. Mas devido aos gritos, Hashem recebeu as rezas com piedade. Aqui o Rambam fala que é reza, né? O Arava Bravanel, ele lembrou o pacto, embora fizessem idolatria, mas ele julgou a balança e pesou para salvar. Vai dar, teve piedade. Deus então fez por piedade, não pela justiça e pelo mérito.
o Rav Hirsch vai falar, de forma externa, você não consegue entender o que está acontecendo internamente. Então Deus acaba botando a providência sobre eles, né? A supervisão divina sobre esse povo. Até agora Deus deixou serem levados ao caminho dos acontecimentos naturais das coisas. Um povo estrangeiro, minoria, ele vai ser escravizado em algum momento, ele vai ser oprimido pelo povo, são diferentes, é normal. O que não é normal é esse povo ser liberto, salvar. Isso não é normal, vai dar. Então aqui é a providência divina, a interferência de Deus no curso das coisas, né? E tal. E essa deterioração moral que também o povo está sofrendo vai ser revertida também, né? E agora então Deus vai interferir de forma ativa e vai ter a salvação completa. O Netziv de Volozhin vai falar: Deus despertou sua piedade para salvar Israel. Eles rezaram incorretamente, porque eles rezaram por causa do trabalho e não por causa dos pecados, né? Mas Deus vê o coração. Ele entendeu que lá dentro, mesmo que a reza, a fala não era certa, Deus vê o coração. 2, foi uma reza motivada por um assunto do sofrimento. E não porque nós somos nem Israel, temos que voltar para a nossa terra e tudo mais. Mas eles ouviram por serem filhos dos patriarcas, do pacto que ele fez com os patriarcas. Deus viu a reza assuntos ocultos. Ou seja, Deus não só viu aquilo que foi rezado, o que parece, assuntos ocultos. O que são os assuntos ocultos? O que vai falar a Gadá de Pessa, que é o Perishut Derech Eretz. Ou seja, o esforço que as mulheres judias tinham com os seus maridos para terem filhos. Que é coisa que ninguém vê, que acontece dentro de casa. Ninguém comenta com o vizinho. Isso Deus viu. Então, vai Vairá Elohim et Bnei Israel, Deus viu o Bnei Israel que se multiplicava, Deus viu que ninguém viu. Ou seja, que eles se procriavam, que eles queriam continuar, né? E 4, Deus vingou o pecado de jogar os filhos no Nilo 80 anos antes, que seria Nakatá, um gemido dos filhos que morreram 80 anos atrás. E aí Deus viu aquilo, né? E 5, Deus vingou o fato dos egípcios terem transformado os Amisrael num povo perverso, mais perverso, ou com menos sabedoria, né? E aí então vou tirar esse povo para a Torá, né? Vai dar Elohim, falou o que estava a Kabbalah, falou adiantando o final. Ou seja, todas as pessoas saberiam que tem Deus, né? E o segundo, então, só terminando aqui, tem um Midrash que vai falar, no Talmud Yerushalmi, por causa de 5 coisas o povo foi salvo do Egito. 5 coisas fez o povo ser salvo do Egito. Mitor Tzara, por causa do sofrimento. Mitor Tzavachá, por causa do gemido. Mitor Zechut Avot, por causa do mérito dos patriarcas. Mitor Tshuvai, por causa do arrependimento. E, 5 coisas. Vetor Haketz, porque chegou o momento de salvar. Ou seja, existe o arrependimento, existe o momento de salvar, que é o Beitar Reshena, que fala depois, né? Ou seja, ou vai ser por uma, se chegou o momento vai ter que ser salvo. Se não, por causa do arrependimento pode adiantar esse processo, né? Pode ser mais fácil. Por causa aí vai trazer seu sofrimento, porque está escrito que o rei do Egito, todos desse versículo, né, que vai trazer aqui. Então vai ter a Gadá de Pessa que vai falar, Vairu otana mitzrim, vaianunu, vaitnu além no vodakashá, vai explicar cada coisa, e no final tem o versículo, Vanitzak Elashem, que é o nosso versículo, vai falar, Vanitzak Elashem Elohei Avoteinu, Deus que gritaram para Deus, é esse versículo, vai Isaku, né? Depois vai Shmai Tekolenu e ouviu nossa voz, está escrito vai Shmai, Deus ouviu. Depois vai Irai Toniainu e viu nossa Oniainu, nossa aflição. Aí fala Gadá, Perushut Derech Eretz, as mulheres que queriam continuar a Israel. Vetamaleinu, o nosso peso o peso dos filhos que eram atacados no Nilo. Vetelachatzenu, e a nossa tensão era o que os egípcios pressionavam a gente para trabalhar e tensar, e estavam apertados. Então a gente vê também na Agadá de Pessa que, ou seja, esse versículo ele é base para o Vidui Pé, ou seja, para a confissão que a gente faz quando vai entregar os bikurim, as premissas no Beit HaMikdash, como está escrito em Dvarim, que é esse o texto que a Agadá de Pessa fala. Ou seja, no final, quando a gente vai lembrar a história inteira, parte da história está baseada nesses 3 versículos, que são os 3 versículos que vêm mostrar por que Deus agora resolveu mudar o comportamento que ele tinha até agora, na sabedoria dele, para agora chamar Moshe, e o povo vai ser salvo, e toda a partir da aula que vem começaremos a salvação. Todo mundo gostou? Comentem, compartilhem, cliquem, podem ser membros do canal, seguir o canal, fazer comentários também, eu posso comentar em outra aula, é isso aí, dicas e conselhos.